Bom dia! Olha aqui. Isso é para vocês ficarem estimulados a sempre entrar ao vivo pelas manhãs comigo, porque a gente acorda com o cabelo arrepiado, gente. Ninguém acorda atriz, não, tá? Inclusive a atriz não acorda atriz, né, Pisco? Pisco! Pisco tomando café, né, Pisco? Gente, olha isso. A pessoa tá. Deixa eu tirar essa antena aqui, que isso aqui. Já vou avisar pro meu amigo Eli que esse lance dele. Ó, já veio o cabelo pro lado errado, gente. Bom dia, é aí? Ai, coceirinha. Pisquitos. Pisquitos tá aqui. O pisco tem vários nomes, vocês já perceberam, né? Tem pisco, picles, pico. Deixa eu fechar essas paradas aqui, que tá tudo bagunçado aqui. Tá tudo bagunçado mesmo, gente. Quarta-feira. Quarta-feira aqui começa a parecer quase uma sexta-feira. E aí? Vamos entrando, ó. Essa. Bom dia, gente. Ei, Simone! Gente, é uma felicidade quando a gente se inscreve, né? Eu sei, porque eu também sou aluno, gente. Vocês acham que eu não faço? É o último curso que eu entrei, depois eu mostro pra vocês. Tá? Bom dia, gente. E aí? Picles. Também chamo ele de Picles. Na realidade, a Malu chamou de Picles e eu resisti muito, mas é bom. A gente fala até Piclinho. Cara, tem vários nomes, tadinho. Tadinho. Então, gente, isso aqui, gente, Rodrigo. Essa live, essa aula da manhã, é uma aula que vocês entram, tá? Pra perguntar. Então, não adianta ficar perguntando aí, apesar que eu sei que vocês sempre fazem isso, mas fala eu que eu chamo. Eu. Aí, ó, tá vendo? Já as pessoas que conhecem já falam eu. Eu gosto das pessoas assim, rápido. Aqui, meu outro gato. Vem aqui, Pisco. Aguardando Nath. Nath, a sua internet deve estar ruim, tá demorando para conectar. E aí cai. Deixa eu ver. Ai, gente, tem uma foto com a. Oi, Nath, tudo bem? Bom dia, Nanda. Tudo bem, tudo bem. Bom E você? dia. E aí? Me Tudo fala, é certo. Nath mesmo ou é Natália? Sou Natália. Eu Ah, sou tá vendo? nova. Vocês, Natálias, são todas querendo ser chiques total, né, Nath? É Não, Nath. não, não é isso. Eu sou nova Panifix. Sou Oh, que novata. felicidade! É, E olha faz que ontem tempo eu que eu tô querendo. mandei um vídeo para vocês de noite, para vocês não ficarem nervosos de entrar. É o pisco, o pisco. Gente, desculpa, é porque Eu acho que eu sou a mais lenta, Nanda. Eu acho que eu sou a mais assim. Eu tô tentando entender tudo que tá lá. Tô indo devagarinho, vídeo por vídeo. Eu tô indo bem devagar, lendo tudo, isso tirando, mesmo, vai no fazendo seu ritmo. anotações. Você Eu viu o já vídeo vi. mais importante, que é o vídeo do Rodrigo explicando como que funciona? Já vi, esse também Ah, já então, esse vídeo é o já vídeo vi. mais importante. Vocês começam a ficar fãs dele. O Rodrigo é muito querido, obrigada. Ele é muito atencioso, assim, aliás, vocês dois são muito atenciosos Muito com isso obrigada. tudo. Me fale aonde você mora e a sua dúvida. E você não é a mais lenta. Cada um tem seu ritmo, pode acreditar. É que eu quero aprender bem. Eu tenho um defeito. Meu defeito é achar que entendeu e não entendeu. Ler, achar que entendeu e depois não entendeu nada. Então Então, aproveita que você já sabe disso e se policia. eu estou fazendo isso. Ó, viu? Tá vendo? Pior é quando a gente não sabe e fica achando que sabe. Não, eu sou assim, eu sei que eu sou assim. E como eu quero aprender a fazer pão, eu gosto muito de cozinhar. Mas o pão e bolo são coisas que eu não tenho muito jeito, não levo. Eu acho que é porque existe, como é que se diz? Existe, tem que seguir quantidades, tem que seguir, sei lá, tem fórmulas para fazer, não é como fazer um bife. E aí tenho esse É problema. Eu vou, totalmente. E se a gente exatamente, cozinha bem, a gente acha que vai conseguir fazer tipo bife. e nunca dá certo, nunca É, dá certo. Mas porque. agora estou tentando aprender para ver se dá certo mesmo. Então eu vou Ah, muito devagar. obrigada. Vai sim, com certeza. Nanda, eu sou angolana e eu moro em Fortaleza. Estou morando em Fortaleza, mas eu sou angolana. Aham. Já moro aqui há uns 3 anos. É o seguinte, a minha dúvida é a seguinte: eu acho que ou eu perdi essa aula, ou então eu prestei atenção numa outra coisa e não vi a explicação da autólise. Eu fiz a autólise ontem só.
como a farinha que nós temos aqui em Fortaleza, que é a fina. E eu fiz com aquela rosa, acho que é rosa branca. Rosa branca? Rosa branca, que eu vi que você fez o pão do evento. evento com ela. É engraçado que eu achei que a fina, ela tem mais consistência, assim, a mesma quantidade de água, ela tinha mais consistência, assim, depois de meia hora. E depois de 3 horas, melhor ainda. Pois é. A rosa Eu não tenho gruda na fina mão. aqui. Ah, tá. A rosa gruda na mão, ela fica toda Gruda. molhada. E eu achei que a rosa era tão boa que eu já fui a um outro supermercado que eu não vou e comprei Para comprar um 4 monte quilos. de rosa. Não, eu comprei 4 quilos dela, achando que ela Não era tem melhor. problema. Você vai gostar dela também. Eu tenho uma amiga que também adora a rosa branca. O que você tem que ver é que... Viu como é que é particular? Pois é. O que é bom para mim pode não ser bom para... Tá vendo? Por isso que é bom a gente começar a se entender. Pois é, eu achei que talvez tenha tido efeito do clima. Aqui, como é muito quente, é sempre 30 graus dentro de casa, 29. Achei que deve ter tido essa diferença. Mas a minha primeira pergunta com relação à autólise é a seguinte: o que a gente procura depois da autólise? Quando eu faço as experiências, o que eu procuro? É a hidratação da farinha? Você procura ver se a farinha... Primeiro, parece até que você sovou, né? Tipo, para quem faz pão, quando olha uma massa depois da autólise, parece que manipulou, parece que foi batida. Então, ela tá mais homogênea, que nem eu mostro que assim, ela começa a ter o véu, ela tá elástica, ela tá unida, não tem, tipo, ela não é mais aquilo que você, quando você acaba de misturar a farinha com a água, você tem um tipo de massa. Quando passa a autólise, ela já tem elasticidade. Entende? Entendi. Você consegue esticar a massa sem ela rebentar com facilidade. É isso. Entendi. Então, quando você usa o teste da bolinha, que nada mais é do que a autólise pequenininha, você tem que ver se a sua farinha precisa de mais ou menos tempo, se aquela quantidade de água estava boa ou se você, de repente, pode diminuir. Entendeu? Entendi. Então, a autólise vai te mostrando isso. Porque quando você dá tempo para a farinha, todas elas conseguem absorver melhor a água. Principalmente se elas estão sem a interferência do fermento e sem a interferência de sal. Por isso que, assim, quando você olhar pela vida, coloca tudo e faz autólise. Não é, a autólise é só água e farinha. Porque cada farinha, ela tem uma vida própria. Então, ela vai reagir diferente. Se a gente pega e faz uma autólise com farinha integral, ela vai ter um tipo de reação. Se a gente faz com sêmola, é outra. Então, cada uma você vai vendo a parte. Você viu, ó, no próprio trigo branco, marcas diferentes, mas de trigo branco tem respostas diferentes. Diferentes, exato. Então, é isso que você tem que começar a ver. E eu deixei elas à noite. Eu disse para meu marido, não vou jogar fora, vou deixar até amanhã para ver o que acontece. Mas você deixou do lado de fora? Deixei do lado de fora. Ó, foi corajosa. Quando eu cheguei hoje de manhã, mas assim, sem intenção de fazer nada com elas. A rosa, ela ficou assim, olha só, ela subiu. Ela subiu o potinho. Ela ficou assim. Tá vendo? Ela é como se fosse quase o início do fermento. Por isso que eu falo que quando mistura água com farinha dá fermento. A fina cresceu um pouquinho, mas ela é mais consistente, ficou assim. A rosa tá quase líquida. Engraçado, né? Como é que é? E a mesma quantidade de água, a mesma casa, o mesmo tudo, só variou a farinha. Sim, mesmo lugar. Assim, por isso que quando a gente troca a farinha, eu falo para vocês, às vezes a gente fica mó tempão com a mesma farinha fazendo pão. E aí a gente só troca a farinha, tudo começa a dar diferente. Tudo. Então a gente tem que sempre observar. Aí esse testezinho da autólise é isso que você vai procurar. Você vai procurar o desenvolvimento da massa em forma de elasticidade. Você vai ver quão elástica que a massa fica e também observar essa pegajosidade da massa. Entendeu? Mas o fato da rosa branca não ter a mesma consistência da outra, não significa que ela não é boa para fazer pão. Talvez com menos hidratação, é isso? Sim, exatamente isso. Exatamente. Você pode fazer com menos hidratação, porque é muito particular também da temperatura. Depois, você pode pegar e deixar isso na geladeira. Não essa, porque agora ela já ficou muito tempo do lado de fora, ela já até fermentou.
Mesmo sem fermento, ela fermentou sozinha, para você ver. Depois você vai ver como que essa autólise, numa temperatura mais fresca, ela também fica diferente. Então, quando você coloca acima de 24 graus, ela começa a ter um pouco de atividade de fermentação. Então, você sempre também tem que ter a preocupação de não deixar ficar quente. Tem que fazer no lugar fresquinho. Então, sempre faça a sua autólise no lugar fresquinho. Tá bom? E aí eu fiz como é que se chama? Eu fiz o fermento, no dia em que todo mundo fez para fazer o fermento. Eu fiz com a farinha fina. Não deu certo, nada. Não mas deu você certo vai trocar. Faça com a rosa mas, branca. Não, agora eu fiz com a rosa branca ontem e ela já fermentou. Para você ver. Ontem. Eu falo que às vezes a gente faz tudo certo. Só que a gente insiste com uma farinha. Às vezes até é bom trocar no início do fermento. Porque às vezes a farinha não está com muita atividade. Às vezes a farinha está guardada. A gente não sabe como é que as pessoas guardam as farinhas no mercado. Então, assim, às vezes isso acontece. Você tem uma farinha que está com mais atividade, menos produto químico até, porque a gente sabe que tem algumas coisas, tipo, vem as vitaminas, ácido fólico, ferro, porque aqui no Brasil é obrigado. Então, às vezes, isso tá já, tipo, velho. E aí, até para fazer o pão fica diferente. Então, que dirá para criar o fermento do zero? Pois é. Quando eu fiz o fermento na semana passada, eu fiz o branco e eu fiz com farinha integral que eu tinha aqui em casa para ver. O de farinha integral deu logo certo no primeiro, assim, cresceu um monte, já deu certo. Eu tenho uma dúvida com relação a isso. Eu deixei ele durante os 7 dias integral. Eu quero agora passar esse integral para o branco. Vai funcionar? Vai dar certo? Vai funcionar. Você vai ver lá. A gente vai falar sobre isso no domingo. Pode deixar. Tá Pode bom. deixar. Eu tenho mais uma dúvida aqui sobre o pão de ontem. Posso usar fermento biológico, aquele sequinho mesmo? Pode. Você divide, você vai multiplicar. Não, no fermento fresco, ele é mais. Você vai dividir por 3. Porque o seco é mais potente que o fresco. Então, se eu usei 3 gramas de fresco, você vai usar 1 grama de seco. Entendeu? Entendi. Por cada grama? Hã? Por cada grama? O fresco, ele é 3. Você vai fazer vezes 3. Porque acontece? Se eu usar 9 de fresco, você vai usar só 3 do seco. Porque o seco é potente, então você divide. Pouca quantidade do seco vai ser mais poderoso do que o fresco. Entendi. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Bom dia para você, querida. Vai lá na área de membros e aproveite as coisas, tá bom? Sim. Obrigada. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Gente, importante para vocês que estão aqui, mesmo a gente fazendo só... Oi, Fábio! A Fábio do... Gente, quer comprar alfajor? Compra da Pampa. Pode ir aqui nesse perfil aqui, ó. Pampa Alfajor. Eu não sei como é que ela está fazendo para os outros estados, mas graças a Deus eu moro no Rio de Janeiro e tenho acesso a isso, tá? Desculpa, porque faz parte, às vezes, a gente ficar feliz porque mora no Rio, que às vezes as pessoas não gostam de morar no Rio, não, tá, gente? Tem um povo que reclama. Vai falando eu aqui, porque olha só, a Nath perguntou uma coisa muito importante, que muitas pessoas têm dúvida, mas as pessoas às vezes se calam, que é fermento seco e fermento fresco. O fermento fresco, ele é menos potente, tá? Então, nas receitas que vocês olharem, vocês sempre vão ter que entender que no seco existe uma potência grande. Então, pouquinha quantidade, tipo veneninho, sabe? Veneno é em quem? Poucas quantidades, não é isso que o ditado fala, né? É exatamente isso. Então, quando é sempre... E a gente arredonda. Eu arredondo de 1 para 3, por quê? Porque, na realidade, você teria que multiplicar por 0,35 o instantâneo seco ou 0,30 o seco, né? Porque existem 2 variedades. Só que eu acho que o mercado está meio que acabando com o seco. Agora só tem o instantâneo seco. Porque o instantâneo seco, vocês conseguem jogar direto na massa, tá? Em qualquer... Assim, o instantâneo seco foi feito para dar certo. O seco, você tinha que hidratar ele primeiro. Tá? Então tenham cuidado com isso, porque não é igual, tá? Não são iguais esses fermentos. E sempre o que eu tenho acesso aqui é instantâneo seco ou fresco, tá bom? Fala eu aqui.
Bom dia, já conseguiu fanificar. Ah, Guaraci, eu vi você lá. Eu vi você lá. Hoje eu vou conversar com a Claudinha. É Claudinha também? Porque tá Clau, né? Eu troco o nome das pessoas, viu, Clau? Me fala seu nome. Já rolou pestana. Salve foto. Perdendo a esperança. Por quê, gente? Andréia, não fica assim. As coisas são devagar mesmo. Vamos lá, fala eu, quem para eu chamar, que aí eu chamo, tá? Tô vendo aqui. Cadê o eu, gente? Vocês têm que falar eu. Vou tentar. Gente, vocês são ótimos, vocês conversam aqui entre si. A farinha Renata é boa? Poxa, João, você podia entrar, a gente podia bater um papo sobre isso. Falem eu aqui, que aí eu chamo vocês, tá? Tem que falar eu, porque quando eu clico aqui na solicitação, às vezes a pessoa não solicitou, gente. Aí eu pago o mico, a pessoa me desliga. Às vezes eu vejo a pessoa arrumando a cama. É horrível, tá? Então, chamem aqui. Estou vendo aqui, tá? Parmita, gente, a Parmita é um aluno super antigo que eu tenho, que ela tinha que falar comigo. Vou clicar em você, William. É William? João Pedro, depois eu clico em você então, tá? Chamei agora o William. Oi, William, tudo bom? Ai, eu já chamei você, eu te conheço. Nós já nos conversamos aqui uma vez. Me fale, eu já esqueci de onde é que você é, então você pode falar. E me fala a sua Capitólio, dúvida. Eu sei que era do Capitólio, Minas frio, Gerais. eu sei que tinha um negócio da sua mãe, eu lembro. Do forno, né? A luzinha do forno. Isso, fala. Me fala a sua dúvida. Hoje eu vim só te mostrar o meu novo baneton. Ai, eu adoro essas dicas de vocês. Olha, gente, para tudo. Para tudo. Vamos tirar um print dessa tela? Me mostra de longe, que eu vou tirar um print e vou botar lá. Mais uma sugestão. Ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Tirei. Pronto. Muito obrigada. Criatividade é bem-vinda. Eu estava na casa da minha prima, na realidade a coisa vinha um em cima do outro, era para tipo cinzeiro. Aham. Tirei os parafusos e falei assim, não, isso é meus baletons para fazer meus pãozinhos redondos. Pô, fala sério. Gente, gostei mesmo. Eu falo para vocês que o ser humano é criativo. A gente só não utiliza mais esse poder porque, né, a gente é preguiçoso. Ai, gostei, hein? Meu pai fala o seguinte, que se você quer alguma coisa boa de alguém, você pede um preguiçoso e um pobre. São os mais criativos que tem. Pela preguiça ele facilita a vida e pela pobreza ele inventa a vida. Ai, gente, muito bom. O seu pai é o humor negro, gostei. Não sabe. Eu vou falar para o Rodrigo ouvir isso. Muito bom. Não, era só para isso. Você sabe que se eu falo, não tem graça, mas quando vocês falam, a graça se eleva, né? Muito obrigada por sua dica, viu? Gostei, de coração. É um prazer conversar com você, com essa alegria. Dá um abraço aí no Rodrigo e no Pisco. Dou sim. Muito obrigada. Bom dia para você. Tchau, tchau. Tchau. Aí, gente, viu? Agora vocês vão poder ver. Caraca, muito bom. Nunca pensaria nisso. Vou chamar o João Pedro. É João Pedro? Ou é Pedro? Deixa eu olhar aqui. João Pedro, que perguntou se a Renata é boa. Gente, o vizinho tá aqui gastando água. Isso me irrita. Desde cedo o vizinho gastando água. Oi, João Pedro, eu chamei você também. Vocês são tudo figurinha repetida. Olha só, você me perguntou se a farinha Renata é boa. O bom é o que você tem em casa. Bom isso, ótimo, né? então. Porque assim, às vezes é o que tem.
Então, assim, Aham. não se trata de ser melhor ou pior. Assim, é lógico que a gente sabe que existem coisas melhores e piores também, tá? Tipo, desculpa, gente, se alguém usa aqui boa sorte, a boa sorte é treva, né? Boa sorte tem, Horrível. a boa sorte tem que ter boa sorte mesmo para trabalhar com ela. É, Por isso que tem porque uma boa vez sorte. eu fiz o pão com a Boa Sorte e fiz o pão com a Renata. O pão da Renata ficou maravilhoso. Tipo assim, deu autólise, eu fui ver a massa, tava linda. Tipo, parecia que eu tinha sovado uma masseira. A boa Mas, sorte e o não. outro, a Boa Sorte ficou parecendo um negócio duro. A autólise não foi bonita, sabe? Quase uma hora de autólise e não deu ponto de véu. Ah, Aí o que eu fiz? a boa sorte é boa sorte. Amassei mais. Aí fui amassando, 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 amassando. O pão ficou uma pedra de duro, né? Ficou muito duro. Boa sorte. Eu falo pro Rodrigo, quando alguém fala para mim assim, estou usando a farinha boa sorte. Aí o Rodrigo, eu posso escrever que é para ter boa sorte? Eu falei, cara, assim, conta a verdade para essa pessoa, que pode ser que ela tenha boa sorte, mas é Sim. difícil. Mas pode ser, né? Mas vai que Ela seja um acontece. João e tem uma má sorte da vida. A Renata, ela quebra um galhão, tá? E assim, dá para fazer muita coisa boa, principalmente pão enriquecido. A gente consegue fazer muita coisa com a Renata, tá? No início aqui no Uhum. Rio, eu só tinha Renata. Então, assim, até pizza eu já fiz com Renata. Só que agora eu não Sim. tenho mais necessidade de usar a Renata, porque eu tenho outras coisas melhores. Então, eu queria que você entrasse justamente para isso, para dizer que não existe melhor ou pior. Existe a gente conseguir tirar o melhor resultado em casa. Às vezes a gente vai ter Aham. que ficar com a boa sorte por um tempo, né? Fazer o quê? Mas também entender que não é a gente o problema. Às vezes a farinha é um problema. Eu sei que Sim. não é bom achar isso, mas algumas vezes a farinha realmente prejudica a gente. No caso dessa boa sorte aí, que não é legal, tá? Não. Muito É, obrigada, viu? eu vi Fala. também que tem a Renata Integral. Então, Renata tipo Integral. assim, Eu nunca usei Renata Integral. Aqui eu não acho tem. fácil. Aqui na minha cidade eu acho a Renata Integral. Mas onde eu trabalho, a gente usa uma farinha canadense, que é ótima também. E outra pergunta é qual o melhor forno? Porque eu não me ajusto com o meu forno, Dani. Dani, não, confundi com a minha professora. Você vai falar, eu vou te falar a mesma coisa, ó. O melhor forno é o forno que você tem hoje na sua casa. Você tem que Uhum, ter um termômetro, dominar esse forno e conseguir tirar dele tudo que você conseguir, antes de você pensar em outro forno. Porque os outros fornos, eles custam, eles não estão na tua casa, né? E aí a gente uhum, não sabe, eu não sei o tamanho do seu bolso, os seus objetivos. Então, sempre que vocês perguntam para mim o melhor forno, eu falo para vocês, trabalha com o que você tem na sua casa, uhum, suga tudo que puder para depois pensar em outra coisa, tá bom? uhum. O que você tem vai E funcionar. outra coisa também, questão de batedeira. Você acha, com certeza, que KitchenAid é a melhor das batedeiras, né? Não, tem Kenwood Mas, também, só que Kenwood é pouco divulgada aqui e é mais cara. uhum. Ah, tem uma também que eu tava dando uma olhada e algumas pessoas indicam, a da Oster Performance. Ela é Eu nunca boa, será? usei, eu nunca usei, então eu não falo do que eu não uso. Uhum. Assim, eu tenho a Neide, né? A KitchenAid. Eu É, tenho a a Neide. Neide. Dona Neide está aqui em casa há muitos anos. Na época que o dólar era 1 para 1, né? Acho que você nem tinha Aí, nascido né? nessa época, né? Então, nessa época, eu ganhei. E era 1 para 1, e era fantástico. Nossa, era uma época maravilhosa. A Mas Neide é maravilhosa. por isso que a Neide está aqui em casa. Tanto é que eu Uhum. não tenho noção da vida. E aí vocês, alunos, é que me mandam depois os prints do preço que está hoje, que realmente está caro, né? E a Tá minha, caro. e a minha eu tenho algumas, né? Eu tenho 3. Então, o que acontece? A profissional é muito cara. É assim, exorbitantemente cara. A artesã é a mais em conta. Mas você Uhum. tem a opção da Kenwood. A Kenwood também é excelente. Então, Eu aí nunca ouvi fica a falar critério. nessa marca. Kenwood, ela é britânica, é inglesa. É muito boa, Uhum. assim, é maravilhosa. Entendi. E assim, é cara, mas é aquela coisa. Para você que me Aham. perguntou, são as duas que eu já usei. Eu só não tenho a Kenwood porque eu já tinha outra, mas é isso. E assim, para a maioria das coisas em casa não precisamos de batedeira, né? Só para pães assim É. enriquecidos. E mesmo assim,
pães enriquecidos que exigem batimento. Mas depois a gente Eu acostuma. não sei se você já ouviu falar no pão toscano. Pão toscano ou tortano? Toscano. Toscano, não. Bom, será que é só onde eu trabalho que a gente faz pão toscano? Não, é porque os nomes das coisas Aham. variam de acordo com as Ele é, regiões. pare... Ele é parecido com o italiano, só que ele vai um pouquinho mais de sal e vai azeite de oliva. Ah, é o que o pessoal fala pão com azeite. Tá vendo? Às vezes Ah, a eu pessoa conheço fala como só pão pão com azeite. toscano. Pão toscano. Me mande Ah, a gente foto, vai tomar. me manda foto no direct e fala, ó, eu falei com você, esse é o pão aqui. Mando sim. Tá bom? Inclusive, alimentei meu fermento ontem à noite e hoje de manhã está lindo, super crescido. Muito obrigada, viu? Assim, você ter Vai ter pão entrado, hoje. vai ter pão. Você ter entrado chama atenção para as pessoas de duas coisas, da farinha e do forno. E espero que você Aham. risque isso da sua cabeça. Vai riscar, né? Vai riscar. Dá. Tá bom? Vou Bom dia sim. para você, Obrigada. João. Bom Valeu. dia para você. Tchau, Tchau. tchau. Você vê que eu já fiz amizades aqui. Tem pessoas que eu já conheço, tá? Eu não conheço na hora da foto, gente, mas depois eu conheço. Na época que eu comprei, paguei 600. Gente, assim, eu sei que a gente não. Como é que chama? Não é para viver de passado, mas a gente vive, né? É tão bom lembrar quando a gente comprou um negócio e era barato. Eu gosto. Minha Neide tem 10 anos. Então, a minha primeira Neide também já tem 10 anos, com certeza. Tem mais. Gente, vocês ouviam falar? Vocês são da época que existiam umas pessoas, eu não sei se essas pessoas existem ainda, que se chamavam muambeiros. Pessoas que viajavam e ficavam trazendo as coisas e vendiam. Então, a minha primeira Neide foi de um muambeiro. Eu estava estudando e eu sonhava ter a Neide. Sonhava. Assim, sonhava, era sonho de consumo. E aí, o que aconteceu? E eu sonhava por causa de bolo, não era por causa de pão, não, tá? Porque eu tinha uma outra batedeira, eu tinha a Arno e eu estava quase quebrando a Arno já, porque eu fazia muita coisa. E a Arno, ela é muito leve, pelo menos naquela época ela era toda de plástico, então ela saía quicando na bancada, né? Dependendo da quantidade de massa que eu botava. De bolo, por incrível que pareça. E aí, a KitchenAid, quando eu conheci, pelo peso, ela me seduziu pelo peso. Porque eu falava assim, nossa, essa batedeira não vai andar na minha bancada, né? Porque ela é pesada. Então, eu queria por causa disso. Eu nem sabia se era top master, porque não existia toda essa divulgação, gente, 10 anos atrás. Mas é lógico que eu entendia que era uma coisa boa. E aí, eu pedi para o Rodrigo, porque naquela época eu estudava. Então, eu não estava trabalhando. Eu não podia mexer nas minhas economias. E aí, como era 1 para 1, eu ganhei de Páscoa. Acho que foi isso. Foi meu ovo de Páscoa, eu ganhei a batedeira. E na época minha mãe me deu esporro porque eu tava pedindo coisa de casa. Ela falou que isso não era legal. Pedir presente tipo de panelas, não sei o quê. E ela falou que não era legal, que não era assim que ela tinha me criado. Mas tá tudo certo. Que eu tinha que pedir coisa pra mim. Não tinha que pedir coisa de cozinha. Ó como é que é a mãe. Eu tenho, ó. Falem aqui eu. Não, eu tenho. Tudo bem, gente. Eu tenho. Andréia, meu Levan morreu. Andréia, vai lá bater um papo comigo lá no e-mail, no negócio, que a gente vai ajudar você. Bom dia, não tive sucesso com a criação. Vamos tentar de novo. Às vezes vocês têm que entender que a gente precisa de persistência, temperatura. Às vezes vocês estão no frio. Às vezes vocês vão ter que ter a sacada de também trocar a farinha, né? Muitas vezes a pessoa faz, muitas vezes dá mofo, e aí é aquela coisa. Não, não, não. Eu. Ah, Odete, eu sei que você é. Vamos ver se tem alguém inédito aqui para eu chamar? Inédito. Olha aí o inédito. Cadê? Caixeiro viajante, tipo isso. Cadê? Eu quero uma Neide. Eu ganhei uma. Pô, eu ganhei uma Staub, tá bom. Também ganhei Staub. Muitos anos atrás. Eu. Posso chamar você, Léa? Chamei você, Léa. Oi, Ale, tudo bem? Acertou a hora desse fermento? Gente, os negócios. Vocês pararam para pensar que tudo gira em torno de tempo e tempo. Bom dia, tudo bem? Oi, Nanda. Tudo Me bom? fala seu nome, de onde é que você é e a sua dúvida. Tá, eu sou Leia, de São José dos Campos, pertinho de São Paulo. Opa, Pertinho de São Paulo, mas perto também do Rio, perto da praia, perto de Campos.
E aqui é frio. Nanda, o meu levam, eu estou muito feliz, porque ele deu muito certo. Pelo menos a aparência é igual ao do teu, né? Então tá bom. Estou bem feliz. Então, ontem eu alimentei pela 7ª vez. Tá. Eu anotei tudo, né? Depois, uma frase que eu anotei lá era: depois da 7ª ou 8ª vez, você alimenta e coloca na geladeira. Mas aí eu falei, nossa, mas se colocar na geladeira, ele não vai crescer para fazer o pão. Então eu fiquei com essa. Você espera ele crescer. Será que é isso? Ah, mas o meu, ele fica muito bonito, mas ele demora mais de 4 horas. Por aqui ser frio, né? Então, é isso que eu ia falar. O número de horas depende da temperatura que ele está. Eu fiz uma caixinha, desmontei um abajur meu, peguei a estrutura para não ficar no chão jogado, né? Peguei a estrutura e coloquei. Tá uma belezinha, parece um ninho. Gente, muito boa essa ideia também, gostei. Olha, eu acho que esse foi o evento que eu tive mais ideias, que vocês me deram mais ideias para como aquecer o fermento. A do roteador ainda está sendo a ideia mais prática, né? Botar em cima daquele roteador da internet para quem tem. Mas olha só, não precisa ficar a 29, mas se você, toda vez que você alimentar o fermento, você deixar ele num lugar mais quentinho, tipo 26 graus, 28, você vai conseguir ter um crescimento de 4 a 5 horas. O problema é que quando o fermento natural ele baixa de 22, quando ele começa em 20, 18, que deve ser a temperatura que você está aí ou menos, ele começa a demorar mais para crescer. Entende? Então, assim, para ter em menos horas e ter o padrão sempre se repetindo, você precisa dar sempre a mesma temperatura para ele. E aí, se você vai fazer pão, depois, quando ele chegar naquela atividade, você vai fazer o pão. Se não, você vai colocar na geladeira. Mas depois dele crescido. Ele crescido. Ah, sim, sim. Como eu sempre trabalhei com experiência, né? Porque eu fiz mestrado lá no ITA e sempre doutorado, então eu sempre fiquei. Então, para mim, assim, a parte experimental eu estou amando. É muito bom, né? Ontem, É muito por exemplo, laboratório, não é? Eu falei, vou pôr. É muito gostoso, muito gostoso. Deu uma falhada. O que você fez no ITA? Olha a minha curiosidade. O que você fez no ITA? Materiais. Eu sou engenheira. Ai, acho que travou. Eu sou engenheira. Engenheira de materiais? Isso. E dei aula por 20 anos, mas agora eu não quero mais dar aula de engenharia. Fiz muitos amigos, alunos, Ana. Nanda, às vezes, assim, é aluno meu que está na França. A mulher fica grávida, me escreve, professora, eu vou ser pai. Você vai ver, É muito bom. é muito gostoso, né? Tem uma aluna minha que mora em Portugal. Toda vez que ela vem para cá, a gente tem que ir almoçar junto. Ela é uma gracinha. É bom, a gente consegue amigos. Rodrigo fez IME. Ah, ele poderia ter feito ITA, mas ele não fez ITA porque ele não quis sair da casa de mamãe. Verdade. Verdade, ele falou aqui. Ele não quis ir para São Paulo, porque aí então o IME é muito perto da casa da mãe dele. Então ele optou por IME. Aí eu falei para ele, nossa, se eu fosse você, eu teria feito ITA. Aí, primeiro, porque eu ia morar sozinha. Segundo, porque, eu acho que é melhor. Aí ele fica possuído. Ele fala, eu sei, eu optei pelo conforto mesmo. Não, todas são muito boas, né? São excelentes. Eu falo que depende também muito do aluno, né? Mas ele perdeu de vir conhecer São José. São José é muito lindo. Eu falo, fica 1 hora da praia, 1 hora de São Paulo, 4 horas e meia, assim, do Rio, 1 hora de Campos do Jordão. É muito gostoso. Venha um dia para cá, você será muito bem-vinda na minha casa. Muito obrigada. E olha, a sua dúvida foi ótima, porque muitas vezes a pessoa alimenta e bota na geladeira, é aí que ele não cresce. Então, deixa ele crescer e aí você guarda. Se não vai fazer pão. Se vai fazer pão, usa. Tá bom? Muito obrigada. Bom dia para você. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. E, gente, isso acontece, viu? E seu pai fez IME? Engenharia elétrica. O padrinho do Rodrigo, que é o tio dele também,
É, que a mãe dele, né, gente, assim, unha e carne com o irmão chamou para ser padrinho, né? Não tem os irmãos que se apadrinham? Então, é engenheiro elétrico. Por isso que quando vocês falam para mim esses negócios de preciso de instalação elétrica, não sei o quê, para forno, para não sei o quê, eu não entendo nada disso. Eu confio tudo pro padrinho do Rodrigo, que ele que resolve isso. Porque isso é um fantasma na vida das pessoas. Filhinho da mamãe, é total. Não, não é total, porque quando vai pro IME, a fichinha cai. Então, foi a melhor coisa que ele fez também, graças a Deus. Gente, todo mundo precisa de um pouquinho de exército, né? Homem faz. A mãe dele falou que foi um bem para ela também. Deixa eu tentar chamar ali. Eu descobri que em cima da geladeira. Ó, gente, boa dica sua, Mari. Obrigada. Em cima da geladeira, gente. Em cima da geladeira é quentinho, se tiver motor, né? Cadê? Mostra. Mostra o quê? Não sei o que é mostra. Já mostrei pisco aqui. Para vocês que não deu certo, não desistam. O negócio é vocês terem padrão e prestarem atenção no que vocês estão errando, tá? Quer dizer, tinha que o de queimar. Você queimou? Bom, gente, eu tinha sabe aqueles cooktop de uma boca só? Rodrigo lembra com muita tristeza. A gente tinha um maravilhoso. Aí uma pessoa foi lá no meu espaço, botou na tomada errada e queimou. Era tão bom ele. Foi com ele que eu filmei muita coisa do curso. Meu pai fez IME. Vamos lá, falem eu aqui. Nossa, vocês estão candinhas, hein? Era para ela mostrar. Era para ela mostrar o ninho. Se ela estiver aqui, tira foto do ninho que você fez, que as pessoas querem ver, eu posto nos meus stories. Aí ele casou com o comandante Benítez. Pois é. Não, eu falo para ele. Eu vou chamar você. Gilceia. Estou com esta dificuldade. Que dificuldade? Gente, quando vocês botam assim, fico boiando. Bom dia, tudo bem? Sou eu? Nem acredito. Não acredito. Bom dia, me fala. É Gilceia? Eu saí da cama agora. Se eu te mostrar o que eu estou fazendo, meu fermento não dá certo. Não, vai dar. Onde é que você está? Me fala eu tô onde é que você... Friburgo. Friburgo faz frio, moça. Exatamente. Aí eu já botei saco de água quente, tudo que você falou. Saco de água quente, agora eu arrumei um aquecedor que fica ligando de vez em quando. E o termômetro, temos? Comprei, chegou ontem, tá aqui. Então agora a sua vida vai começar a melhorar. Fica zen. Olha aqui, isso aqui é um aquecedor, isso aqui é um isopor. O negócio está aqui dentro, embrulhado no pano. Vou te mostrar. Aí o que está acontecendo? A temperatura, na hora que ele liga, vai a 60 graus. Nossa, aí não tem também. Então, aí ficou maluquice. Esse aqui é o meu fermento. Ó, ele tá quente agora. Ele tá com as bolinhas. Hoje é o 5º dia. Então, como é que você diz que não tá dando certo? Tá dando certo. Mas ele... Não sei, porque ontem ele não saiu do lugar. Eu marquei, ele não saiu, ele tá aqui. Mas hoje é o quê? O 5º dia? Vai completar aqui 5 dias. Então não, hoje é o 6. Você deu comida ontem, no 4º dia? Eu dei às 2 horas da tarde. Aí o que acontece? Hoje, por volta das 2, vai começar a dar 24 horas desse 4º dia, concorda? É o 5º, eu acho, hoje. Sei lá, então, eu já perdi. Tá escrito lá do caderno. Pois é, isso é importante. O que acontece? Quando no início ele deu atividade? Deu. Aí quando chegou no 4º dia... Então relaxa. Porque olha só, no 4º dia, ele fica com cara de que morreu mesmo. Mas não aconteceu nada ainda, comecei ontem. Fica com cara, tô com vontade de espirrar. Fica com cara de que morreu mesmo. Vocês têm que dar o tempo dele. Entende? Então, assim, quando a gente faz aquela alimentação no 4º dia, o fermento está super ácido e está com cara de que morreu. E aí, essa acidez é o que vai ser
o produto que vai estabilizar para não dar mofo adiante, para a gente ter os micro-organismos mais fortes, etc. Então, agora, quando você dá a comida para ele, você também tem que dar a temperatura alta e ele vai dar certo. Acredita. Primeiro você acredita, Então, depois você vê e replica. Do quarto para o quinto, então hoje é do quinto para o sexto. Ele não aconteceu nada. Fica calma, não é farinha branca? Aí Farinha branca é mais lenta. Aí não aconteceu nada. Aí eu escrevi, mas como eu não sabia, como assim, não ia ter uma resposta, eu falei, vou manter a coisa. Aí eu fiz, aí ele já deu aquela consistência, né? Mas ficou bem, bem firme, não é mais aquela coisa aguada. E ele tá assim, quer dizer, ele vai completar 24 horas só logo de tarde. Só de tarde. E aí, assim, a farinha branca, ela é mais lenta, porque ela não tem tanta vida quanto o centeio e quanto o trigo integral. Então, a gente tem que entender aquilo que eu falei todos os dias, né? Tipo, façam o que der, mas entendendo que quando troca a farinha, ele não vai ter a mesma velocidade. Aí vocês têm que ter paz até conseguir. Nanda, Por isso... deixa eu te falar uma coisa, eu já tive padaria, eu sou viúva, já estou com 60, vou fazer 65 anos. E eu tive padaria com meu marido, e a gente, assim, tinha padeiro, tinha tudo, mas era padaria de, assim, pobre. E era uma época, isso já faz 20 anos, era uma época que o pão era vendido a unidade, tinha que pesar, tinha que ter 50 gramas, não era igual hoje que você pode fazer o pão com qualquer peso que você vai pesar e vender junto. É muito melhor. E Hoje é muito melhor. Eu queria fazer o certo e todo mundo fazia o errado, fazia de qualquer jeito. E vendia pão de 30 gramas como 50 gramas. Exatamente. Não deu certo, faliu. No finalzinho, essa padaria veio para dentro da minha casa. Eu quebrei parede, botei aquele forno imenso dentro da minha casa para não pagar aluguel. E aí, por fim, o padeiro ficou doente. Na véspera, ele me explicou como é que eu fazia o pão. Você acredita que o meu pão, eu tinha todo o equipamento. Às 4 da manhã tinha cheirinho de pão já aqui dentro da minha casa. O meu pão ficou 1000 vezes melhor do que o do padeiro, porque eu passei a fazer a fermentação menor, com menos fermento, menos açúcar, menos sal. E o pão fermentava mais tempo. Porque o padeiro queria ir embora, ele fazia, enchia de fermento. E eu não, eu comecei a reduzir tudo. Aí quando eu vi você, aí eu comecei a fazer low carb, parei de comer pão. Porque me faz mal, esses pães que tem por aí. Aí quando eu vi você, eu falei, ai Jesus, eu tenho que me inscrever, eu tenho que fazer. Não, e você falou assim, você falou, caraca, era verdade, eu reduzi, é verdade. Sim, essas conclusões todas eu já tirei. Tudo muito rápido. É muito bom, né? Porque assim, as pessoas não falam. Eu não sei por que as pessoas não falam, sabe? Porque as pessoas deviam falar. Principalmente, assim, quando vocês entram e falam, é outra força, sabe? Porque outro dia entrou... ontem eu conversei com a Cláudia, que é uma aluna minha, e ela me contou que quando ela ficou doente, ela foi em busca de se alimentar melhor, porque as coisas faziam muito mal para ela. E muitas vezes a pessoa precisa ficar doente para procurar comer melhor, né? Então, isso é um lado, porque lá no evento eu falo para vocês, façam isso para não ficar doentes. Mas quando uma pessoa vem e fala, eu fiquei doente e procurei, é diferente. É que nem você falou agora. Eu fiz isso tantos anos atrás e realmente já tinha visto que isso é verdade. Muito bom. Desde 2014 que eu mudei minha alimentação. Inclusive, no início do ano, eu comprei um curso de doces low carb, só que eu me decepcionei tanto que os doces não estão dando certo. Eu investi, eu estou com um monte de... Não sei. Eu vou usar aqui. Eu vou poder usar. Eu estou abaixando aqui que é para pegar a minha tomada, mas pode falar. Tá. Eu tenho em casa, que eu comprei por causa dos doces, amêndoas, castanhas, essas coisas, está tudo fechado, bem fechado, a vácuo. Eu vou conseguir usar isso nos pães? Consegue. Bota na geladeira e você vai fazendo. Eles estão bem embalados, assim, tipo, substituir o leite nos bolos por leite de amêndoa. Complica. Algumas coisas vocês vão ter que fazer testes. É natural. Então, sempre a primeira opção é o quê? É você fazer o original, né? O que a gente ensina, para depois para você fazer os testes.
Mas assim, algumas substituições você consegue. E as castanhas, essas coisas, você consegue incrementar bolos e pães. Até o pão que eu fiz ontem na aula do YouTube, eu falei que Eu vocês vi. podiam botar castanha. Aham. Aí eu falei, eu já quero fazer para. Mas aí é com fermento biológico, né? Porque eu não peguei o início, É com ainda não fermento olhei. biológico. É com fermento biológico, mas é bem pouquinho. Você me animou agora com o meu fermento. Também, Não, se não der certo aqui, eu comecei o só outro, você né? ter paz. E olha só, você morando em Friburgo, escreve lá, eu moro em Friburgo. Vai que você conhece uma outra pessoa que também. Tem? Ah, e tem a Mari. A gente tem outra aluna em Friburgo também. Porque assim, vocês vão se Qual é o nome conhecendo. dela? Como que é o nome dela? Mariusa. É Mariusa, Rodrigo? Mariusa. É porque o veterinário dos meus gatos, ele estava recebendo, no dia que eu fui lá, um pão de fermentação natural. Ele me deu contato, eu ainda não falei com ela. E o pão Olha estava aí, lindo, muito parecido com o seu. tem Eu que nem lembro procurar. do nome dela. Vamos Vai ver, é a procurar. sua aluna. Vou falar com ela hoje. Ah, Ai, muito obrigada. obrigada. Ó, obrigada de você ter entrado. Desculpa, eu Imagina. aparecer com essa cara de quem acordou agora Ué, eu desse também. Eu frio. tava toda. No início estava aqui meio arrepiado meus cabelos. Ó, Eu, se eu cuida nunca e essa fiz isso. temperatura e cuide dessa temperatura, porque Friburgo é frio, tá? Porque o avô da Então, Maria Luísa é de Friburgo e é frio, tá? então, é tipo assim, tá fazendo, à noite é 13, 12, durante o dia 19, e a minha casa não pega sol, então ela fica mais gelada ainda. Tem Mas que agora ter tem cuidado. termômetro. Agora com o Ah, termômetro você meu vai ver que vai forno. melhorar. Aqui, meu forno eu liguei ele ontem no máximo e deixei assim uns 40 minutos com o termômetro lá dentro, né? Que eu fiquei toda feliz, chegou. Aí ele chegou a 250 Aí, tá bom. no máximo. Vai Aí fazendo eu um fui. mapinha, baixa o mapinha, as folhinhas completa, que você vai se orientar totalmente, você vai ver como você vai fazer as coisas. Você já Ai, fez que muita bom. coisa no passado, você só vai aprimorar isso. Ó, a única coisa que eu não consegui fazer foi o. Ai, meu Deus, a corujinha. A gente chama de corujinha, sei lá, polvilho. O resto, minha filha, eu fazia tudo: pão de forma, pão de cachorro-quente, pão de tudo. Todos os pães na padaria eu fazia. E Então ficava vamos muito melhor. relembrar isso. Vamos relembrar isso. Será muito Já útil. faz 20 anos. Ai, mas eu vou Obrigada de fazer. você entrar, falar, e Desculpa. a temperatura sempre é importante, tá bom? O E negócio está aqui sempre ligando. pergunte lá, hein? Não deixa de perguntar as coisas, tá? Você diz quando eu despergunte lá no curso. Você pode perguntar na área de membros, na comunidade é instantâneo, alguém vir e falar alguma coisa, tá? Se você Tá. pergunta e pede, oi, gente, sempre tem alguém para falar, mesmo antes que eu fale alguma coisa. E tem área de membros e tem e-mail exclusivo de vocês. Para quem é mais envergonhado, que não quer escrever nada, aí escreve por e-mail. Mas é um e-mail só de vocês. É um e-mail só de vocês. Escrachada. Então aproveita, tá bom? Espero encontrar Obrigada. muito você lá. Obrigada a você. Se Deus quiser. Obrigada. Beijão. Beijo. Tchau, bom dia. Bom Agora dia. desliga isso aí. Eu tiro, pode deixar. E aí, gente? Nanda, precisa encontrar as folhinhas para preencher, por favor. As folhinhas? Ah, as folhinhas no curso? O Rodrigo ajuda. O Rodrigo fica apavorado quando eu falo Rodrigo ajuda. Ah, gente, eu vou falar a verdade. É ele que sabe onde tá, não sei onde é que tá, nada disso. Eu invento as coisas, mas ele que arruma. E olha que a especialidade dele não é arrumar as coisas, não, tá? Quem é arrumadinha aqui sou eu, mas quem arruma lá dentro da plataforma é ele. O meu não chegou a 200. Opa, temos um problema, né? Algumas coisas precisamos mais que 200. Vamos chamar aqui o eu lá. Eu tô subindo lá em cima. Mari, vou clicar em você, Mari, porque você estava lá em cima. Acho que você vai ser a última. Eu estou aqui me jogando aqui, pisco. A palavra mais falada aqui nesses dias é pisco. A gente até fica rindo aqui, que eu falo o tempo inteiro, pisco. Tudo bem? Bom dia! Não, que chique! Sou eu mesma! É você. Me fala seu nome, de onde é que você é e sua dúvida.
Marilene. Eu sou de Divinópolis, Minas Gerais. Da onde? Divinópolis? Divinópolis, Minas Gerais. Opa, tá frio aí também. Já vi que tá até de casaquinho. Tá frio, tá frio. Não, acabei de acordar agora, tomando café. Seja bem-vinda. Me fala a sua dúvida. A dúvida até assim. Só que eu queria saber, eu fiz, desde o começo da quarentena, e agora eu estou desempregada, e agora eu sou assim, eu entro nas coisas para fazer, igual, era escola, eu era professora. Aí fui mandada embora. Aí quando eu faço uma coisa, eu falo que é uma cachaça mesmo, e eu sei a minha cachaça agora. E eu estou fazendo, eu fiz o fermento, e deu certinho comigo. Eu fiz desde o começo, deu certinho. Não estou querendo me vangloriar, não, mas eu gosto da cozinha. E comecei a fazer pão. E está sendo um pão todo dia, não, dois, todo dia. E eu estou fazendo umas panelas, procuro panela por tudo quanto é lado aqui. E a minha terra é a terra do ferro. Mas a panela é cara, né? Aí eu estou procurando as panelas. Achei as panelas tudo sem tampa. Ah, o Rodrigo está falando que a panela de pedra está mais barata. Se você quiser então, usar, aí eu falei, você vê, tá uma lindeza minhas pretas ali dentro do forno. Eu uso a panela de ferro mesmo, a pequena e a grande. E comecei a fazer e tudo, e tá bonitinho, não tá ruim não. Aí só que eu fico pensando assim, será que o sabor, porque eu nunca comi, né? Será que o sabor é esse mesmo? Meu marido tá amando. Entendi. A sua dúvida é o sabor. É o sabor e outra coisa também. Não, espera um pouquinho. Eu faço meu levain e eu coloco meu levain lá de fora, põe dentro do meu armário. Quando eu ponho dentro da geladeira, quando eu não quero fazer, né? Ele fica lá empacado, ele não sobe, não faz nada, ele fica paradão, não fica? É assim mesmo? É assim mesmo, na geladeira é. Dependendo do momento que você bota, ele vai ficar lá quietinho. Então tá, igual ontem eu fiz, parecia que eu assim, agora que você tá falando aí da sua mãe que não pode fazer pedidos de presente, de coisa de casa, eu era assim também. Nunca fiz pedido. Eu dou a Dia das Mães, eu pedi o termômetro. Tá a caminho, não chegou ainda não. E eu tô fazendo tudo sem termômetro, tô fazendo tudo assim, sabe? Não sei o que é isso que tá acontecendo, não, mas tô dando conta de tudo. Tô dando conta de tudo, muito bom. Deixa eu te falar a sua dúvida para a gente não perder. O que acontece? O sabor é uma dúvida que muitas pessoas têm justamente por causa disso que você acabou de falar, porque você nunca comeu esse estilo de pão, não é? Até mesmo quando você comer, não quer dizer que o que você vai comer vai ter que ser sua referência. Eu acho que a melhor referência para você é você comer, você gostar, e a outras pessoas que você apresentar esse pão gostarem também, entendeu? Mas como você está fazendo, se você provar e gostar, tá bom. Porque assim, o que é bom para mim, gostoso para mim, pode não ser para outra pessoa. Então hoje eu já rasguei um pouco esse conceito. Eu tenho uma amiga que eu falo muito e que ela falou a mesma coisa que você. Ela falou, quando eu comecei a fazer, eu não tinha noção, porque esse pão é de fora e eu não sabia se o sabor do meu estava bom. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm muito, tá? E assim, se desliga disso. Porque, vou te falar, já fui a muitos lugares de fora que comi esse pão. Mas não achei essa Coca-Cola toda o sabor, entendeu? Não me agradou muito em muitos lugares. Então, às vezes você come alguns que você gosta. Mas assim, sinceramente, eu prefiro do gosto do meu. Então, eu acho que vocês têm que ter isso para vocês também. Que o bom, se você está fazendo e está te agradando, tá ok. Tá bom. E outra coisa também. Aí eu como ele só assim, levo pra geladeira, já fatio ele todo, né? Levo pra geladeira, põe no saquinho e vou tirando e colocando na misteira. É assim? Sempre vai ser assim? Exatamente. Tá fica bom? Duro, né? Ele fica assim. Você tem que voltar a aquecer. Quando a gente deixa ele frio, ele realmente vai ficar mais rígido. É verdade. Então, aí um dia que eu quiser fazer para alguém, eu tenho que dar ele fatiado, né? Porque se a pessoa pegar aquele brocotó grandão, durão, eles vão falar assim, nossa... Ou você dá... Não, o ideal é você fazer fresquinho, né? Você, tipo, assei hoje, agora de manhã 2 pães. Aí você dá, presenteia. E ensina a pessoa a esquentar. Que é aquele negócio que eu contei da minha sogra. Minha sogra, no início,
ela achava exatamente duro. Quando ela começou a comer o pão e eu fazia lá na casa dela, aí ela entendeu que não era duro, ela entendeu que ela não sabia esquentar. Uhum. E tem que saber, Então é importante isso. é muito gostoso. E eu estava comendo também, Isso. 2 anos atrás, que eu estava só fazendo, igual essa menina que falou aí, low carb. Aí, quando você começou a explicar, voltou tudo a comer pão normal, pão com glúten, tá tudo normal aqui. Mas tá exatamente. Então, gente, esse negócio de low, assim, eu não sou contra o low carb, não, mas não é o pão que a gente come. Não é não. E agora eu descobri, porque eu não sou celíaca, ninguém daqui de casa é, graças a Deus. E tá todo mundo comendo uma boa. Minha menina fica assim, mãe, você tem certeza que faz bem esse glúten? Pode comer. Adoro vocês. Muito obrigada por você ter entrado, viu? Olha aqui. Eu tenho 3 minutos. Fale. Tudo bem. É porque um dia ainda vou fazer esse panifix, só que agora não tá dando, né? Eu tô precisando do meu... O momento vai chegar. Tá vai sim, se Deus quiser. Um abraço. Bom dia para você. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, um abração. Gente, vai dar aqui 1 hora, aí eu vou fechar para ficar bom, né? Porque o Rodrigo, quando passa de 1 hora, falou que esse troço aqui não salva, e não salva mesmo. Outro dia ele não quis salvar a gente, tá? Depois, porque me chama, quero mostrar. Cassius, me manda uma foto, tá bom? Vocês que ficam de me mostrar as coisas aqui, fala assim, ó. Eu falei com você de manhã, tô te mandando a foto, tá? Porque eu confundo vocês todos. Tchau, tchau.